Olá, pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daline Marton, sou graduada em Direito, professora, pesquisadora e também já passei na OAB. Então, eu sei o que você que está estudando para o exame de ordem está passando nesse momento. Mas fique tranquilo que hoje eu vou te ajudar a acertar as próximas questões do exame que virá sobre administrativo. Então, aqui eu vou conversar com você, a gente vai discutir um pouquinho sobre as últimas questões que caíram no exame passado, e eu tenho certeza que você vai sim acertar as próximas questões que vão vir no exame. Fechado? Quero dizer que você vai ter sim acesso a esse conteúdo que estou passando aqui. É só você acessar minhas redes sociais, que eu vou colocar para vocês mais para frente. E peço para que você fique comigo até o final dessa aula, porque eu vou deixar para vocês um presente. Mas agora, sem mais delongas, vou compartilhar a minha tela para que a gente comece com a discussão sobre as questões que caíram no 33º exame de ordem. Fechado? Então, vamos lá. Vamos começar com a questão 27. E já saliento que eu estou fazendo com base na prova branca. A única coisa que muda de uma prova para outra é a ordem das questões, certo? Então, vamos lá. Flávio, oficial de justiça de determinado Tribunal Regional Federal, no exercício de suas atribuições, ao dirigir para uma diligência, foi surpreendido por intenso tiroteio. Em razão disso, Flávio adentrou clandestinamente o imóvel de Júlia, sendo que permaneceu no local sem determinação judicial, por longo período e contra a vontade da proprietária. Diante da configuração de crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Flávio foi denunciado no âmbito criminal, sendo certo que, após o devido processo legal, ele foi absolvido, em decorrência da caracterização de estado de necessidade, operando-se o trânsito julgado da sentença. Paralelamente, foi instaurado o processo administrativo disciplinar para fins de obter a responsabilização de Flávio pela respectiva falta funcional. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Meus queridos, se vocês quiserem pausar o vídeo agora para tentarem fazer sozinhos essa questão, depois voltem para a gente discutir as alternativas. Fechado? Vamos começar então pela primeira alternativa. Letra A. O reconhecimento de que Flávio praticou o ato de abuso de autoridade em estado de necessidade na decisão prolatada na esfera penal faz coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar. B. A existência de ação penal por abuso de autoridade em face de Flávio deveria ter impedido a instauração do processo administrativo disciplinar, pois não é admitida duplicidade de responsabilização. A sentença penal que absolveu Flávio não pode repercutir na esfera administrativo-disciplinar, uma vez que a sentença absolutória criminal somente pode refletir em outras esferas nas hipóteses de negativa de autoria. D. Não é possível aplicar penalidade administrativa disciplinar a Flávio, na medida em que toda sentença absolutória penal vincula o controle pela administração pública, ainda que o fundamento criminal seja a ausência de prova. Pessoal, o que vocês precisavam para responder essa questão são coisas simples. Se você lembrar de suas aulas de administrativo, você vai lembrar do professor ou professora falando para vocês que o crime de responsabilidade administrativa, abuso de autoridade, enfim, são esferas diferentes. Ou seja, o mesmo ato, ele pode sim sofrer dupla responsabilização. Por quê?
O mesmo ato pode infringir regras do direito civil, direito penal e também no direito administrativo. Então, se você soubesse disso, já daria um bom norte para que você conseguisse responder essa questão. Você, por exemplo, já eliminaria boa parte dessas alternativas. A B, por exemplo, está erradíssima. Mas vamos aqui pegar a lei do abuso de autoridade. Eu trouxe aqui especificamente o artigo 8º para vocês, que basicamente ele fala que em estado de necessidade, legítima defesa, se cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, isso tudo são excludentes de responsabilidade na esfera penal. Fechado? E nesses casos também faz coisa julgada no âmbito administrativo e civil. Então, neste caso, elencado na questão, como Flávio estava em estado de necessidade e como ele foi também absolvido na esfera penal pelo estado de necessidade, ele não vai poder ser responsabilizado na esfera administrativa disciplinar. Então, a resposta certa é a letra A, pessoal. Fechado? Então, vamos seguir, que a gente tem ainda muita questão para conversar. Questão 28 da prova branca. Há muitos anos, Bruno invadiu sorrateiramente uma terra devoluta indispensável à defesa de fronteira, que já havia sido devidamente discriminada. Como não houve oposição, Bruno construiu uma casa, na qual passou a residir com sua família, além de usar o terreno subjacente para a agricultura de subsistência. A União, muitos anos depois do início da utilização do bem por Bruno, promoveu a sua notificação para desocupar o imóvel, em decorrência de sua finalidade de interesse público. Na qualidade de advogado consultado por Bruno, assinale a alternativa correta. Letra A. Bruno terá que desocupar o bem em questão e não terá direito à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas, pois era mero detentor do bem da União. Letra B. A União não poderia ter notificado Bruno para desocupar bem que não lhe pertence, na medida em que todas as terras devolutas são de propriedade dos estados em que situam. C. Bruno pode invocar o direito fundamental à moradia para reter o bem em questão, até que a União efetue o pagamento pelas acessões e benfeitorias realizadas. D. Caso Bruno preencha os requisitos da usucapião extraordinária, não precisará desocupar o imóvel. Pessoal, o que vocês acham sobre essa questão? Aqui eu já te garanto que se você soubesse que os bens da União, os bens públicos, né, são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e não são passíveis de desapropriação ou usucapião, você já acertaria essa questão. Se você gravar isso, eu tenho certeza que você vai acertar pelo menos uma questão de direitos administrativos, porque pelo que eu estudei, né, das outras provas anteriores, sempre vai cair pelo menos uma questão sobre bens públicos, bens da União. Então, como eu te falei, se você soubesse que bens públicos, bens da União, são impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis, que não são passíveis de desapropriação ou uso capião, você já acertaria essa questão. Eu já marquei aqui para vocês que a letra A é a letra correta. Por quê? Bruno, ele vai ter que desocupar. Nesse caso, ele não teria como fazer o uso capião, ele era um mero detentor, então ele não poderia nem invocar o direito fundamental à moradia, porque aquele bem era da União. E ele nem mesmo vai ter direito pelas benfeitorias ou acessões realizadas por ele naquela terra. Porque, mais uma vez, ele era mero detentor. Fechado? Vamos continuar então. Questão 29. Para fins de contratar serviços de engenharia necessário ao desenvolvimento de sua atividade, que não abarca a reforma de edifício ou equipamento,
certa empresa pública federal realizou licitação, na forma da Lei nº 13.303, de 2016. A Sociedade Empresária Feliz sagrou-se vencedora do certame. Após regular formalização do contrato, a entidade administrativa, diante do advento de nova tecnologia relevante, decidiu alterar as especificações do objeto mediante aditamento. Acerca dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ainda que haja acordo entre as partes, a alteração do contrato pretendida não é possível, em decorrência do princípio de que o pactuado deve ser respeitado. Letra B. A empresa pública tem a prerrogativa de realizar a alteração do contrato, independentemente de acordo com a sociedade empresária feliz. C. A alteração do contrato depende de acordo com a sociedade empresária feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência. E letra D. Se houver acordo entre as partes, não há limitação para a alteração do contrato formalizado com a sociedade empresária feliz. Pessoal, aqui você não teria como fugir, você tinha que ter acesso a essa lei específica que eu trouxe para você, fechado? Mais especificamente do artigo 81. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre essas alternativas. O artigo em específico que eu trouxe para vocês, para ficar mais fácil de visualizar e facilitar os seus estudos também, ela diz expressamente que sim, tem a possibilidade de alteração, desde que tenha acordo entre as partes. Então, a letra A já seria errada, porque aqui fala que, ainda que haja acordo entre as partes, a alteração do contrato pretendido não é possível. Ou seja, completamente contrário ao que diz o artigo 81. Sim, é possível, desde que tenha alteração entre as partes. Letra B. A empresa pública tem a prerrogativa de realizar a alteração do contrato independentemente de acordo com a sociedade empresária feliz. Tá errado, né, pessoal? Eu falei para vocês aqui, acho que umas 3 ou 4 vezes, que é necessário acordo entre as duas partes. C. A alteração do contrato depende de acordo com a sociedade empresária feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência. Vamos ver a D? Se houver acordo entre as partes, não há limitação para alteração do contrato formalizado com a sociedade empresária feliz. A D está errada também, porque, apesar de ter acordo entre as partes, é necessário seguir o limite estabelecido pela lei específica. Então, a única resposta correta possível é a resposta C, pessoal, alternativa C. Vamos então para a questão 30. Luciano, proprietário de um terreno localizado no município Ômega, viajou para o exterior por período de 8 meses para realizar curso de especialização profissional. Quando retornou de viagem, verificou que o município, sem expedir qualquer notificação, de forma irregular e ilícita, invadiu sua propriedade e construiu uma escola, em verdadeiro apossamento administrativo. As aulas da nova escola municipal já se iniciaram há 2 meses e verifica-se a evidente impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade. Ao buscar assistência jurídica junto a conhecido escritório de advocacia, foi manejado em favor de Luciano ação de A. Indenização por retrocessão, por abuso de poder da municipalidade, que gera direito à justa e imediata indenização, exigível quando do trânsito em julgado da ação. Letra B. Indenização por desapropriação indireta, que visa a justa e posterior indenização, a ser paga por meio de precatório. Letra C. Reintegração de posse por predestinação ilícita, por desvio de finalidade, que visa a justa e posterior indenização a ser paga por meio de precatório.
Interdito proibitório por desvio de finalidade, que gera direito à justa e imediata indenização exigível quando trânsito em julgado da ação. Vocês viram aqui que essa questão exigiu conhecimento de interdito proibitório, tridestinação, também de desapropriação direta e indireta, retrocessão, mas eu te afirmo que se você soubesse ao menos sobre a desapropriação indireta, você acertaria essa questão. Por quê, pessoal? Quando que ocorre a desapropriação indireta? Quando o órgão público, certo? União, Estado, municípios, Distrito Federal, eles não verificam o processo de desapropriação. Ou seja, o imóvel do particular é desapropriado, mas de forma ilegal e irregular. Por quê? Porque a pessoa jurídica pública ela não observou o procedimento necessário para que ocorresse a desapropriação. Então, aqui é um caso clássico de desapropriação indireta, o que a questão nos trouxe. Eu trouxe aqui para vocês a Lei número 3.365, de 41, mais especificamente no artigo 5º-A. Vocês vão encontrar justamente isso que a gente discutiu aqui. Então, não teria outra alternativa certa a não ser a alternativa B. Por quê? Como eu disse anteriormente, é um caso clássico de desapropriação indireta. E a indenização é posterior, que sempre é paga por precatório. Então, se você ainda não estudou essas coisinhas lá do direito administrativo, eu aconselho você a pelo menos dar uma olhada, principalmente na desapropriação direta e indireta. Fechado? Então vamos agora para a questão 31. A sociedade empresária espertinha praticou atos de corrupção contra determinada organização pública internacional, mediante o oferecimento de suborno para a obtenção de vantagens indevidas. Em razão disso, a Controladoria Geral da União, CGU, instaurou o procedimento administrativo para apurar a responsabilização administrativa de tal sociedade. Considerando o disposto na Lei Anticorrupção, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não é possível a responsabilização administrativa da sociedade empresária espertinha por atos de corrupção praticados contra a organização pública internacional. Alternativa B. A responsabilização administrativa pela CGU não necessita da caracterização do elemento subjetivo na conduta da sociedade empresária espertinha, pois tal responsabilidade é objetiva. Letra C. A aplicação de penalidades administrativas pela CGU depende da responsabilização individual de pessoa natural, na figura de sócio ou dirigente da sociedade empresária espertinha. Letra D. O processo administrativo instaurado pela CGU poderá resultar na aplicação das penalidades de multa e de dissolução compulsória da sociedade empresária espertinha. Se vocês lembrarem, pessoal, de um elemento básico das aulas de direito administrativo, que eu tenho certeza que você na sua faculdade já ouviu o professor falar muito sobre isso, que é a responsabilidade objetiva e subjetiva. Nesse caso em específico, você deveria saber que no caso em que a questão trouxe para a gente, essa responsabilização administrativa não precisa ser subjetiva. Por quê? Porque ela vai ser sempre, nesses casos, objetiva. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 2º da Lei Anticorrupção. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nessa lei praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Então, pessoal, não teria como ser outra alternativa a não ser a B, que fala justamente disso, que nesse caso específico não precisa do elemento subjetivo.
de culpa, porque a responsabilidade ela é objetiva. Nesse caso, será sempre objetiva. Então, digo mais uma vez, se você ainda tem dúvidas sobre essas responsabilidades, certo? Eu quero que você hoje, ou no seu final de semana, quando for mais fácil, mais tranquilo para você, pegue o seu caderno e estude isso a fundo, porque sempre também cai uma questão dessa de responsabilidade nas questões de direito administrativo. Você vai querer perder essa questão? Tenho certeza que não, né? Vamos aqui para a nossa última questão. João da Silva, governador do estado Alfa, de forma dolosa, no exercício das funções, revelou em entrevista a veículo de imprensa fato de que tinha ciência em razão de suas atribuições e que devia permanecer em segredo, consistente em relatório de inteligência policial cujas diligências ainda estavam em curso. A publicização indevida comprometeu as atividades de inteligência, bem como de investigação em andamento, relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar os fatos e, fim da investigação, restou comprovada a prática de ato ilícito, razão pela qual o MP ajuizou a ação. Letra A. Civil pública por ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Letra B. Por crime de responsabilidade, já que nenhum agente político se sujeita ao regime jurídico da lei de propriedade administrativa. Pessoal, a B está certa? Não, totalmente errado. Letra C. Por crime de responsabilidade, já que o governador de estado não se sujeita ao regime jurídico da lei de impropriedade administrativa. Esse final aqui da C tá errado, hein? E também o começo também, ó. A B e a C vocês podem descartar. A D. Civil pública com pedido de impeachment por abuso de poder político e ofensa ao decoro à moralidade administrativa. Pessoal, nesse caso, vocês tinham que saber que o que João da Silva, o governador estadual, fez atenta contra os principais princípios da administração pública. Olhem só aqui, a Lei 8.429 de 92, no artigo 11, constitui atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Nesse caso, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Se você soubesse que a conduta do governador era contra os princípios da administração pública, você já acertava essa questão. A questão certa, pessoal, a alternativa correta dessa última questão nossa é a letra A. MP deve ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Pessoal, eu agradeço muito que vocês tenham ficado até aqui. Por hoje é isso. Vou falar para vocês que, se vocês quiserem outras questões, eu fiz uma bateria de direito administrativo para vocês. Então, vai lá no meu Instagram, me chame lá que eu envio na hora para vocês esse material. Fechado? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre direito administrativo. Tenho certeza que vai te ajudar nos seus estudos e na hora da prova. Fechado? Compartilhe isso com algum amigo que também está nesse período de estudos para a OAB. E não deixe de curtir esse vídeo e acessar os outros vídeos desse canal. Tenho certeza que vão te auxiliar nos estudos. Fechado? Um abraço e até mais.